Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo que eu espero que seja um vídeo curto, não seja muito longo, mesmo porque o assunto é um assunto muito prático, mas é um assunto importante para que vocês entendam muito do contexto do Adventismo do sétimo dia e principalmente a questão da dissonância cognitiva que acontece dentro do contexto do Adventismo do sétimo dia e de seitas em geral, tá? Não é algo que é somente do Adventismo do sétimo dia, pelo contrário, é algo que acontece com membros que pertencem a religiões que possuem um controle eclesiástico muito grande, ou, como a gente costuma dizer, uma mão muito pesada da organização, da seita, sobre os seus próprios membros e sobre a consciência dos seus próprios membros, tá? Hoje nós vamos falar sobre dissonância cognitiva e espiritual. Nós vamos dar um exemplo prático para que você consiga entender e também compreender o contexto todo do cérebro e da mente do Adventista do sétimo dia. Eu já falei algumas vezes aqui, fui Adventista do sétimo dia minha vida toda, 40 anos, e recentemente, em 2022, no final, na verdade, oficialmente, eu saí em 2022, mas mentalmente, por isso que nós estamos falando sobre questão cognitiva, mentalmente a minha saída aconteceu muito antes do Covid, né? Então, graças a esse processo, e não é um processo que acontece da noite para o dia, é um processo. Muitas vezes você percebe como é complexa a, a, a forma como o adventista processa informação e aceita informação, ou analisa informação, ou calcula toda a gama de informações recebidas com relação ao adventismo e a verdade do evangelho, no caso, tá? Vamos lá então. Hoje a questão é sobre dissonância cognitiva e espiritual, adventista do sétimo dia, e eu vou avançar para o próximo slide para que vocês tenham uma ideia, e a gente precisa começar com a definição do que é dissonância cognitiva. Então, eu peguei uma definição da Universidade de Harvard e, baseado nesse contexto, do contexto das crenças, do contexto da minha fé, do contexto da minha perspectiva, visão de mundo e assim por diante, eu vou deixar esse artigo, é um artigo que está em inglês, vou deixar na descrição do vídeo para que você faça o download. E os autores são o M. Sen, Leon Festinger, Jack Bram, e a Carol Tarvis e o Elliot Aronson, que desenvolveram esse estudo sobre dissonância cognitiva. Preste atenção nessa frase, uma frase que é bastante importante. A dissonância cognitiva é um conceito psicológico que descreve o desconforto que sentimos quando temos crenças, valores ou comportamentos conflitantes. Bem simples de entender, não precisa ser nenhum PhD, não precisa ter uma formação em psicologia, psiquiatria, qualquer coisa do gênero, para entender que a dissonância cognitiva, ela é um desconforto. Você se sente mal, você se sente desconfortável quando você percebe, quando você sente que as crenças que você tem, os valores que você tem, de uma forma ou de outra, são conflitantes com o seu comportamento, ou com o comportamento do que você experimenta dentro do contexto que você vive. Nós estamos falando de adventismo do sétimo dia, tá? Então, o adventismo do sétimo dia, como eu já disse algumas vezes, muitas pessoas ouvem, é muita informação, mas eu gosto de repetir essa informação. O adventismo do sétimo dia não está interessado em transformar pessoas a se tornarem cristãos, estão interessados a transformar pessoas a se transformarem em adventistas. Esse é um conceito importantíssimo, porque se a igreja adventista estivesse realmente preocupada em transformar pessoas em seguidores de Jesus Cristo, eles provavelmente, né, focariam os seus esforços em trazer pessoas para o Evangelho de Cristo, certo? Então você poderia pegar ali Marcos, João, Lucas, Mateus, o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, e focar na questão da igreja cristã para gentios, a igreja cristã após a cruz. E aí você para pensar, peraí, mas por que a igreja adventista não quer transformar pessoas única e exclusivamente em cristãos? Por que eles precisam ser adventistas? Por que eles precisam, no momento do batismo, aceitar Ellen White? Por que eles precisam obrigatoriamente guardar o sábado ou serão
punidos ou serão disciplinados, coisas que acontecem dentro do contexto adventista. Então, por que tudo isso e como que isso impacta a mente da pessoa, ou seja, o membro que está presente na comunidade, participando da comunidade? Aliás, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram do vídeo da Comissão da Igreja Adventista, publicado, se eu não me engano, antes de ontem, e vai vir a parte 2. Eu tenho recebido mais testemunhos, mais áudios, e vai vir a parte 2 também da experiência dos próprios membros, os ex-adventistas, que participaram desse contexto da igreja, falando especificamente sobre comissões, tá? Então, aqui está uma descrição dessa dissonância. É uma dissonância cognitiva que acontece no Adventismo no sétimo dia. Rodrigo, como isso pode ser provado através da história? E como você percebeu aqui dentro do canal, nós utilizamos muitos elementos históricos, basicamente a história do Adventismo sendo colocada às avessas ali, colocada de forma muito clara ali, estamos revirando a história do Adventismo para que você consiga entender fora da apresentação do pastor adventista, da Novo Tempo, virar realmente no avesso e mostrar para você como isso aconteceu e o que isso significa. E hoje é um exemplo de dissonância cognitiva da igreja adventista e na pessoa de Ellen White. Então, novamente, para a gente deixar bem claro aqui, a definição, como está escrito também vamos dizer assim, tabulado, né, pela Universidade de Harvard, por esse estudo que foi feito, a dissonância cognitiva é um conceito psicológico que descreve o desconforto que sentimos quando temos crenças, valores e comportamentos conflitantes. Desconforto gera uma ação. Desconforto gera um resultado. Quando você se sente desconfortável, vou dar um exemplo aqui. Estou me sentindo desconfortável porque eu estou com frio. Qual vai ser a ação que você vai tomar imediatamente? Vou pegar um agasalho, vou pegar uma coberta, vou pegar uma blusa, ou vou me cobrir para que eu deixe de sentir frio. Então, a dissonância cognitiva, ela fala de um desconforto. Quando nós nos sentimos desconfortáveis com algo, automaticamente, grande maioria das pessoas toma uma decisão. Eles tomam uma decisão. Nossa, está muito calor. O que eu faço? Vou ligar o ar-condicionado. Vou para fora, vou tomar um banho de piscina, vou na praia, um exemplo, tá? Estou me sentindo desconfortável no meu ambiente de trabalho. Algo que tem acontecido rotineiramente, por exemplo. Então eu vou até recursos humanos, ou vou até o meu chefe, ou até o meu supervisor, converso com as pessoas. Olha, estou me sentindo desconfortável. No entanto, quando você tem uma dissonância cognitiva de algo que você tem como os seus valores, as suas crenças, aquilo que você coloca a sua fé, automaticamente, o resultado da ação, a ação desse desconforto, quando você se sente desconfortável, tem que ser apontada para quem? Para você mesmo. Por isso que muitos, eu falo assim, 90% dos adventistas do sétimo dia, quando eles experimentam, quando eles vivem essa dissonância cognitiva, automaticamente eles fogem de uma autoavaliação, eles pegam o espelho e eles quebram o espelho e eles viram todas as suas armas, todos os seus argumentos contra a informação, contra aquilo que está sendo apresentado. Então, esse é o contexto do Adventismo do sétimo dia na mente do Adventista. Então, provavelmente vocês já viram aqui, vocês vão ver nos vídeos, pode pegar qualquer vídeo aqui do canal, vai lá, desce nos comentários, você vai ver adventistas lidando e lutando contra fatos. Eles lutam contra fatos evidentes, claros, documentos. Eles lutam contra o que é factível, literalmente. O que é isso? Isso é uma dissonância cognitiva. Por quê? Ele não tem como lidar com aquela informação sem passar por uma autoavaliação do quê? Das suas crenças, dos seus valores, ou talvez de até comportamentos que esse adventista tenha com relação à sua fé. Em outras palavras, próximo slide deixa um pouco mais claro. Nós temos duas colunas aqui. A coluna da esquerda está mostrando a consciência do adventista, a coluna da direita, a consciência do cristão. E como você pode ver nessa ilustração, do adventista, você tem aqui Deus,
a Igreja Adventista do Sétimo Dia e Ellen White, e você tem a Bíblia, é um pacote. Então, a consciência do Adventista ela é automaticamente impactada por esses três elementos: Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White e Bíblia. A consciência do cristão ela é impactada por Deus e pela Bíblia. Nós estamos falando de um cristão que pertence a uma igreja saudável. Nós estamos falando de cristão, de um cristão que está enfiado dentro de uma igreja de beira de esquina, que ali tem profeta, tambor, tem gente rolando no chão, tem aquela bagunça profética. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma igreja bíblica saudável, ok? Então, quando você participa de uma comunidade, por decisão própria, você fala, vou participar de uma comunidade cristã, ok? Você escolhe uma comunidade cristã, uma igreja batista tradicional, uma igreja metodista, uma igreja presbiteriana, uma igreja é, é, que, que tenha base, do ponto de vista bíblico, uma igreja, mesmo que sejam igrejas que não tenham um nome, não tenham uma raiz tradicional, ortodoxa, como as históricas, né, as igrejas históricas. Posso citar aqui igrejas, por exemplo, do meu amigo, o bispo Tarles Elias, né, uma igreja baseada na Bíblia, uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Quando você define o local que você vai, a sua consciência ela não está conectada a pastor de igreja, a líder, a bispo, etc. Não é isso. É apenas Deus e a Bíblia, a sua palavra, certo? Então, você percebe que o peso, olha só, o peso que impacta a consciência do indivíduo está ligada à estrutura de crenças que ele possui. E no caso do Adventismo, ele é obrigado a absorver na sua própria consciência Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a organização suprema, a igreja remanescente, a igreja que guarda os mandamentos. Aí você já sabe toda essa história. Ellen White como uma profetisa, a profetisa de Deus, a pena inspirada, o espírito da profecia. Você tem tudo isso. E você tem a Bíblia. Então, ele precisa carregar uma carga maior dentro da sua consciência do que literalmente Deus, a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo. Certo? Então, a dissonância cognitiva parte de premissas dentro do contexto religioso, onde você precisa começar a colocar arquivos anexos na sua mente, você precisa obedecer a questões que não são autoridades bíblicas, obedecer a pessoas, no caso, que não têm nenhum tipo de conexão com a Bíblia e entrar num conflito muito grande entre o que é Evangelho de Cristo e o que não é, basicamente. Isso. Então, vamos a um exemplo, e eu quero dar um exemplo aqui já para a gente encaminhar para o final do vídeo, onde você vai ver, você vai ler aqui na sua tela, um exemplo clássico, um exemplo simples de dissonância cognitiva e espiritual. Ellen White, ano de 1858, tá? Então vamos lá. Vai ser uma leitura de são 2 slides, nós vamos ler os 2 slides. Eu quero que você comente abaixo e perceba onde é que poderia haver algum tipo de estrutura, estrutura correta, espiritual, de uma mente saudável, de uma pessoa que é considerada profetisa, de uma pessoa que é considerada autoridade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu gostaria que você analisasse de forma muito clara esse exemplo. Antes, vou dar uma pequena introdução. O exemplo que nós vamos olhar aqui agora é um exemplo que qualquer pessoa, qualquer cristão que tem um mínimo de conhecimento bíblico conseguiria entender que o que ela vai dizer aqui agora é completamente antibíblico. É errado do ponto de vista bíblico. É errado do ponto de vista de compreensão, de uma razoabilidade. Você tem uma questão simples de razão. Você não consegue ver razão dentro dessa apresentação. E você consegue ver uma dissonância cognitiva clara, óbvia, dentro, no caso, de uma pessoa que eu continuo repetindo aqui nesse canal, perturbada, perturbada e perturbada. Ok? Vamos lá então. Vamos analisar esse texto. Onde que está esse texto, Rodrigo? Esse texto está no livro Primeiros Escritos. Se eu não me engano, eu tenho aqui, eu vou deixar aqui abaixo na descrição para que você tenha acesso a esse trecho que nós vamos ler.
para que você consiga entender e visualizar melhor. Vou aumentar a tela para que você consiga ler na sua televisão ou no seu celular, para que a gente possa acompanhar juntos, tá? Acompanhe comigo a leitura, tá? Ellen White está falando sobre um momento de evangelismo, um momento de pregação antes de 1844. Então, a cena é a seguinte: ela está falando sobre o momento anterior ao grande desapontamento, tá? O grande desapontamento aconteceu, Jesus não voltou, eles marcaram as datas, várias datas, Jesus não voltou, ok? Mas ela está se referindo a um momento anterior, ok? Anterior à questão do desapontamento. Vamos lá, leia comigo. Olha o que ela diz. A pregação do tempo definido, ou seja, a pregação da volta de Jesus em 22 de outubro de 1844, a pregação da marcação da data da volta de Jesus, do dia, da hora da volta de Jesus, despertou grande oposição de todas as classes, desde o ministro no púlpito até o pecador mais descuidado e empedernido, ou, em outras palavras, sem vergonha, tá? O pecador que peca mesmo, não tá nem aí, sem vergonha, até o ministro, pastor, no caso, nos púlpitos. Então, nesse primeiro parágrafo, ela já fala, deixa muito claro, quando nós começamos a pregar a mensagem de 22 de outubro, da marcação da data de 22 de outubro de 1844, houve uma grande oposição, tanto de ministros, pastores nos púlpitos, como de pecadores descuidados, sem vergonha. Olha que absurdo isso. Os pecadores, sem vergonhas, os pecadores empedernidos, né, descuidados, eles discordaram de marcar a data de 22 de outubro para Jesus voltar. Os pecadores, ela está falando dos pecadores, ela não está falando só daquele cara ali que mais ou menos ali vai na igreja e tal, né? Ele tá falando, ela está falando do cara descuidado, sem vergonha. Ele, mas o pastor do púlpito, que a gente quer considerar que seja uma pessoa dedicada a Deus, uma pessoa que dedica seu ministério a Deus. Ambos, ela jogou os dois extremos. Ambos os lados, eles criaram grande oposição à data. Isso daí já é um alerta. Pensa de forma lógica, você que está assistindo esse vídeo. Se o pecador, sem vergonha, foi contra, e o pastor que está no púlpito foi contra, tem alguma coisa errada com isso. Tem alguma coisa muito errada. Outras palavras, tem alguma coisa errada que não está certo, certo? Então nós temos as duas pontas, os dois ângulos discordando de marcar a data para a volta de Cristo. Vamos continuar a leitura. Ninguém, entre aspas aqui, perceba que ela colocou entre aspas, né? O que eles diziam para eles, né? Os pregadores do movimento de Guilherme Miller. Ninguém sabe o dia nem a hora. Eles diziam, desde o pastor hipócrita, agora o pastor já virou hipócrita, o pastor hipócrita até o ousado escarnecedor. A coisa foi piorando, gente, a coisa só piora de figura, porque a mensagem da marcação da data de Cristo foi negada desde o escarnecedor até o pastor. E aqui, no caso, ela chama de pastor hipócrita, óbvio, né? Adventista sabe como que é. Então, ela coloca os dois ângulos novamente. Ela repete o que ela disse no parágrafo anterior. Tampouco desejavam ser instruídos ou corrigidos por aqueles que estavam indicando, olha, o ano em que acreditavam expirarem os períodos proféticos e os sinais que mostravam que Cristo estava mesmo perto e às portas. Então, segundo parágrafo, ficou muito claro, novamente, lá uma repetição do primeiro parágrafo, mas ela repete assim, eles tampouco desejavam ser instruídos ou corrigidos. Gente, pensa num povo de crista alta, pensa numa galera que se acha os professores de Bíblia, se acha o povo da profecia, o povo profético. Você acha que isso é novo? Você acha que quando você conversa com o Adventismo, um Leandro Quadros da vida, que escarnece do Evangelho de Cristo, você acha que um Leandro Quadros da vida, um Rodrigo Silva da vida, você acha que eles têm essa petulância de vir na frente da câmera defender os absurdos da teologia adventista? Você acha que isso é novo? Você acha que isso é novo?
O escarnecedor, o pecador descuidado, nós estamos falando assim, da ralé, certo? Segundo Ellen White. O povo que era pecador já dizia para eles: gente, vocês estão fora, vocês estão doidos, não tem como marcar data para a volta de Jesus. Até o escarnecedor diz: não, 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 não. Os adventistas estão certos. O milerita está certo, certo? O movimento que fez os cálculos proféticos de Daniel, eles estão certos. O pastor do púlpito não está certo. Vamos lá, terceiro parágrafo, não vou me prolongar muito, prometo. Vamos lá. Muitos pastores do rebanho que professavam amar a Jesus, terceiro parágrafo, diziam que não faziam oposição à pregação da vinda de Cristo, mas faziam objeções quanto ao tempo definido. Olha que interessante. Então, Ellen White foi alertada. Deus, eu falo para vocês, Deus não deixa ninguém no escuro. Deus não deixa ninguém no escuro. Ellen White recebeu desses pastores hipócritas, que ela está dizendo aqui, os pecadores escarnecedores, os pastores, ela foi avisada. E eles faziam objeções quanto ao tempo definido, como está escrito aqui no texto. Agora, muitos pastores do rebanho professavam amar Jesus. Gente, Jesus disse, não marquem dia, ninguém sabe o dia e a hora. Mas eles estavam tentando instruir e corrigir esses pastores. Eles não eram contra, e isso é importante dizer, o pastor da época de Ellen White, ele não era contra você pregar que Jesus vai voltar. Qualquer igreja evangélica saudável, baseada na Bíblia, igreja protestante reformada, os católicos pregam que Jesus vai voltar, gente. Gente, Jesus vai voltar. O problema não é pregar que Jesus vai voltar. O problema, como ela está dizendo aqui, é que eles falam, gente, vocês não tem que marcar data. Isso daí é fria, isso é furada. É furada, ok? Mas, como dizem, eles estão ali para corrigir e instruir. Ellen White estava lá para isso. Vamos lá. Os olhos de Deus, que tudo vem, liam-lhes o coração. Agora ela começa a pesar a mão. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, você tem um fato na sua frente. Tem um verso na Bíblia que diz, falando, ninguém sabe o dia e a hora. Está lá o dado, está ali o fato, a evidência, está ali na Bíblia, está na palavra de Deus. Não marquem datas. Ela não aceita isso. Guilherme Miller não aceita isso, Samuel Snow não aceita isso. Todo mundo, o bando, o José Bates, o Thiago White, toda a gangue não aceita essa informação, certo? O dado está lá na Bíblia. Ninguém pode refutar o dado que está na Bíblia. Ninguém pode refutar as palavras de Jesus Cristo. Mas aí começa o processo de dissonância cognitiva. Você vê esse processo acontecendo nos comentários desses vídeos aqui, dos vídeos desse canal. Você vê isso acontecendo na sua frente, você vê os dados apresentados na frente do adventista. O adventista não consegue entender, porque é uma dissonância cognitiva, tanto mental quanto espiritual. Vamos para o ponto que ela vai dizer. Eles não gostavam que Jesus estivesse prestes a vir. Ela mesma destrói o que ela escreveu acima. Porque ela falou o seguinte, eles não faziam oposição à pregação da vinda de Cristo. Na linha embaixo, ela fala, eles não gostavam que Jesus estivesse prestes a vir. Pensa numa dissonância, pensa numa pessoa completamente fora da realidade, uma pessoa fora da realidade, se chama Ellen White. Ela escreveu aqui em cima, vocês acabaram de ler, eles não faziam oposição à pregação da vinda de Cristo. Na linha de baixo, ela escreve, não, eles não gostavam que Jesus estivesse prestes a vir. Olha só que absurdo. Sabiam que sua vinda, isso no caso os pastores, segundo Ellen White, sabiam que sua vida, que não era cristã, não resistiria à prova, pois não estavam a andar pela senda humilde indicada por ele, no caso por ele, por Deus. Esses falsos pastores impediam o caminho da obra de Deus. Então, você tem uma situação onde ela chama as pessoas de pastores hipócritas, pecadores escarnecedores,
eles não queriam ser instruídos, eles não queriam ser corrigidos, eles não se faziam oposição contra a pregação da vinda de Cristo, mas eles não queriam, na verdade não gostavam que Jesus estivesse prestes a vir, prestes a voltar, e sabiam que sua vida, que não era cristã, é, as pessoas, os pastores não eram cristãos, tá? Não resistiria à prova. Prova do quê? Prova do que se essa mulher e toda a gangue estavam sendo avisados que não havia necessidade de uma marcação para a volta de Cristo. Pregue que Jesus vai voltar. Pare com essa história de marcação de data. Mas foi o quê? Dissonância cognitiva mental e espiritual. Esses falsos pastores impediam o caminho da obra de Deus. Último slide, que é a finalização do parágrafo. Vamos lá. A verdade falada em sua força convincente despertava o povo. Isso é um ponto muito importante que eu quero destacar aqui com você. A verdade falada em sua força convincente despertava o povo. A verdade, no caso, essa suposta verdade de 1844, 22 de outubro, essa mentira deslavada, essa vergonha, é uma vergonha isso daí. É uma vergonha, um vexame. É um vexame você se colocar numa posição ridícula dessa, que essas pessoas se colocaram em 1844. Ridícula. Uma posição de vexame, uma posição de humilhação. É isso que o diabo quer. Uma posição de humilhação. Você pega o evangelho de Cristo, além de mudar, além de alterar, além de danificar o evangelho de Cristo, você passa por uma humilhação. O nome desse dia de 22 de outubro devia ser a grande humilhação, não a grande decepção. A grande vergonha, não a grande decepção. Certo? Mas vamos lá. A verdade falada com força convincente despertava o povo e semelhantes ao carcereiro começaram a perguntar: o que é necessário que eu faça para me salvar? Então, ela diz, na visão dela, na dissonância cognitiva dela, ela diz que a mensagem tinha força convincente. Isso fazia com que as pessoas voltassem a Deus e ficassem pasmas. Então, se Jesus vai voltar dia 22 de outubro de 1844, o que é necessário que eu faça para me salvar? E ela continua: esses pastores, no caso os hipócritas, os pastores das outras igrejas, que não eram mileritas, que não acompanhavam Guilherme Miller, que não aceitavam Tiago White, que não aceitavam a mensagem de Ellen White, esses pastores, porém, ficaram de permeio entre a verdade e o povo e pregavam coisas aprazíveis para desviar a verdade. E o que seriam coisas aprazíveis antes de a gente ir para a parte final? Coisas aprazíveis é exatamente o que ela disse no parágrafo anterior. Preguem a volta de Cristo, mas não preguem que Jesus vai voltar numa data específica. Basicamente isso. Ela ainda fala: uniram-se com Satanás e seus anjos, clamando paz, paz, quando não havia paz. Eles não estavam nem apoiando a mensagem, a pregação do evangelho verdadeiro. Tinha que ser a mensagem de Guilherme Miller. Tinha que ser a mensagem de 1844. E ela afirma que os pastores que estavam alertando contra isso uniram-se com Satanás e seus anjos. Ora, então quer dizer que Cristo fala uma coisa, os pastores falam: gente, Cristo nos avisou, ninguém sabe o dia, a data e a hora. E ela chega: esses pastores estão falando isso, eles estão unidos a Satanás. Olha o que ela escreve no último parágrafo. Os que amavam sua comodidade e estavam contentes com se acharem distantes de Deus, não queriam despertar-se de sua segurança carnal. Agora ela começa a pegar. Isso é típico no adventismo. É típico. Se você chega na igreja adventista, um membro da igreja adventista, e fala assim: ah, não acredito mais em Ellen White. Ah, você está sendo usado pelo inimigo. Ah, não, mas calma, não preciso dar o dízimo, não sou obrigado a dar o dízimo para ser salvo. Não, você está sendo usado por Satanás. Não, irmão, calma, eu discordo aqui nesse ponto da lição da escola sabatina. Eu acho que a Ellen White errou nessa interpretação. Eu acho que a irmã White, ela não foi feliz nesse comentário aqui. Olha na Bíblia, pega a Bíblia, vê, é diametralmente diferente do que Ellen White está apresentando. Irmão, pare agora. Pare agora porque você está sendo usado por Satanás. Esse é o adventismo do sétimo dia. Eu falo para vocês.
mexe na autoridade de Ellen White, e você vê o que acontece com você dentro da igreja adventista. Então, o que Ellen White está fazendo aqui é mais do mesmo do que os adventistas e pastores fazem hoje. Aqui ela está fazendo um comentário, os pastores que estavam indo contra essa mensagem 22 de outubro uniram-se com Satanás e seus anjos, clamando paz, 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 quando não havia paz. Última parte do texto, ok? Os que amavam sua comunidade, como eu disse, estavam contentes com se acharem distantes de Deus, não queriam despertar-se de sua segurança carnal. E aí eles falam, ela ataca a parte pessoal das pessoas, né? O pessoal de cada indivíduo, no caso os pastores e os membros. E aí vem a cereja do bolo, né? Que é o tal do vi. Eu falo para vocês, quando ela fala, eu vi, o anjo me mostrou, fui levado em espírito, o espírito do Senhor caiu sobre mim, fui levado a planeta. Quando começa essa baboseira, é porque vem alguma defesa em suporte à dissonância cognitiva que que ela está defendendo. Ela defende a própria dissonância cognitiva através de supostas visões. E aqui no texto em azul tem lá, vi. Então ela visualizou, né? Segundo ela, Deus deu uma visão para ela. Vamos lá. Vi que anjos de Deus anotavam tudo isto. As vestes daqueles pastores sem consagração estavam cobertas com o sangue das almas. Olha a afirmação que essa mulher fez contra os pastores que estavam defendendo o evangelho de Cristo. Ela disse que viu que Deus deu a ela uma visão de que os anjos de Deus estavam anotando tudo isso e as vestes daqueles pastores sem consagração estavam cobertos com o sangue das almas. Então, Primeiros Escritos, Ellen White, livro Os Primeiros Escritos, página 238. Essa página está disponível para download aqui na descrição do vídeo. E eu pedi para a inteligência artificial criar, então, uma ideia, né, uma perspectiva do que supostamente Ellen White viu. Então, Ellen White está em primeiro plano defendendo que vamos marcar datas, nós estávamos certos. Gente, ela escreveu isso depois do grande desapontamento. Grande desapontamento já tinha acontecido, já tinha passado. O Jesus não tinha voltado. E essa mulher estava escrevendo que eles estavam certos e que os pastores estavam errados. O nome disso, repito, é a dissonância cognitiva que domina os irmãos adventistas do sétimo dia. Entre essa irmandade adventista, todos eles são controlados por uma dissonância cognitiva que não tem maturidade espiritual para lidar com fatos. Nós estamos falando de uma mulher considerada profetisa que passou pelo processo do desapontamento. Ela não ouviu dizer, ela estava lá no desapontamento. Ela viu que Jesus não voltou, ela viu que estava errado, mas ela não abaixou a crista. Ela continuou defendendo que os pastores evangélicos, pastores de igrejas reformadas, estavam errados sendo usados por Satanás. Vi que os anjos de Deus anotavam tudo isso e as vestes daqueles pastores sem consagração estavam cobertas com sangue das almas. Então pedi para a inteligência artificial criar uma suposta imagem, né, do que Ellen White possivelmente viu e olha só o que poderia ser. Vamos supor que o diabo deu para ela uma visão, né, do que seria essa visão desses pastores ensanguentados com sangue das almas, porque eles estavam pregando contra 22 de outubro de 1844. A dissonância, o nível de dissonância cognitiva pós-evento é absurda, e isso acontece com adventistas do sétimo dia. Hoje, basta você ler os comentários nos vídeos desse canal. Então ela falou, as vestes daqueles pastores sem consagração estavam cobertas com o sangue das almas. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, quem eram os pastores? Pastores que pregavam contra a marcação de uma data para a volta de Cristo em 22 de outubro de 1844. Agora, você acha que quem prega o evangelho está ensanguentado com o sangue das almas por defender literalmente o que Jesus Cristo disse? Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, tá? Então, a dissonância cognitiva e espiritual dos adventistas do sétimo dia é algo seríssimo, porque o adventista do sétimo dia não consegue lidar com fatos. E isso é um problema que vem historicamente controlando e dominando, é um espírito que domina
essa igreja com relação à capacidade de pensamento, de processamento de informação. Ou você processa a informação de forma fatídica, você olha, isso aqui é um fato, ok. 22 de outubro de 1844 foi um erro. Ellen White deveria ter sido a primeira pessoa a dizer 22 de outubro de 1844 foi um erro. Não, 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 não. Ela não disse que foi um erro. Ela escreve depois de 22 de outubro de 1844 que eles estavam certos. Então, a dissonância cognitiva, Adventista sétimo dia, dentro da igreja, é um problema espiritual altíssimo, um problema seríssimo. E são pessoas que precisam das nossas orações para conseguir lidar com fatos simples. Volta na descrição lá no começo, como eu disse. Dissonância cognitiva é um conceito psicológico que descreve o desconforto que sentimos quando temos crenças, valores e comportamentos conflitantes. O que Ellen White fez com esse desconforto? Em vez de ela literalmente baixar a guarda, baixar as suas armas, baixar os seus ataques, baixar as suas visões falsas, não, não, não. Ela dobrou a meta. Ellen White sempre dobra a meta. Porque se ela não dobrar a meta, como ela vai assumir os erros que aconteceram durante todo o seu ministério falso, falsa profetisa e de falsa líder de um movimento pseudo-cristão, como a igreja adventista do sétimo dia? Então, 36 minutos, acho que eu quebrei meu recorde, consegui falar rápido e literalmente compartilhar com vocês todas essas informações. E eu peço a vocês que orem pelos adventistas, para que eles se libertem dessa dissonância que permeia a vida deles, a mente deles. Sabe por quê? Porque adventistas do sétimo dia são pessoas que fora da igreja, se eles forem, por exemplo, maltratados nos serviços públicos, se eles comprarem algo na internet e não receberem o produto, se eles virem uma notícia na televisão e olharem, olha, realmente, olha, aconteceu isso, olha que coisa triste, é um fato, olha, vamos lutar contra essa injustiça. São pessoas, adventistas do sétimo dia, são pessoas que fora da igreja adventista, eles conseguem ver o que é certo e o que é errado. Eles conseguem ver. Eles têm capacidade de ver. No momento que eles entram no prédio da igreja adventista, automaticamente a dissonância cognitiva histórica de Ellen White toma conta e domina toda a percepção visual, auditiva, todos os sensoriais do adventista do sétimo dia ficam completamente sob controle da organização e do anjo acompanhante que acompanhava Ellen White. Então, é muita oração por eles, pessoas que nós amamos de verdade, mas que infelizmente estão presas dentro desse labirinto de dissonância cognitiva adventista. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse vídeo tenha trazido valor para você. Compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.